A paz do Senhor para todos. Continuando aqui o estudo da revista Lições Bíblicas, os princípios divinos em tempos de crise, neste terceiro trimestre de 2020. Vamos ver hoje a lição número 5, cujo título é Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo se encontra em Ageu 2, do 10 ao 18. A leitura bíblica se encontra em Esdras 5, 1 e 2, Ageu 1, 1 e 12 e Zacarias 4, 6 ao 10. Continuando aqui, lembremos que na lição passada nós vimos que os judeus que estavam em cativeiro babilônico voltaram às suas terras e ali reconstruíram o altar de Deus. Após reconstruir o altar, eles tiveram vontade, logicamente, de cultuar o Deus poderoso em um templo. O templo existia, só que foi saqueado, destruído, todo arruinado, e eles quiseram reconstruir. Então nós vamos ver isso, o reinício da construção do templo. O chefe político de Israel era Zorobabel naquela época. Então Zorobabel fez assim a reconstrução do templo, tanto é que esse segundo templo é conhecido como o templo de Zorobabel. Então, conforme falamos e vimos, o povo de Deus saiu do cativeiro da Babilônia e reconstruíram o altar. Mas ao começar a reconstruir o templo, eles fincaram as pedras do alicerce, fizeram todo o alicerce. Quando eles fincaram as últimas pedras, o alicerce quase todo pronto já para erguer as paredes, eles tiveram que parar a obra por ordem do rei da Pérsia. Por quê? Aquele povo todo que estava ali, povos estranhos que haviam ocupado aquela terra, eram povos pagãos, eles foram reclamar com o rei da Pérsia da época, falando intrigas, eles vão ficar fortes se eles reconstruírem o templo, depois eles não vão querer pagar impostos, entre outras coisas. Então o rei da Pérsia falou, vamos paralisar. E eles tiveram que paralisar as obras mais ou menos 15 a 16 anos. Entre 15 e 16 anos, as obras do templo ficaram paradas. E o que o povo fez? Foi cuidar das suas casas, do seu cotidiano. Eles se esfriaram espiritualmente, ficaram sem fé, sem esperança e até sem coragem. Então, nós vamos ver, a Bíblia diz que há tempo para tudo nesta terra. A palavra do Senhor diz isso, não é? Há tempo para tudo. Nós temos que cuidar das nossas vidas particulares, materiais, né? E também da nossa vida espiritual. Eles não poderiam ficar somente cuidando da vida deles material. Então, parecia que o templo jamais iria ser reerguido. E o Senhor não poderia ficar sem uma casa. Não que ele não habitasse, ele habita em qualquer lugar, ele não necessita de templo, como atualmente nós sabemos disso, mas eles deveriam ali reconstruir o templo. Então Deus, ele levanta personagens bíblicos ali para ajudar. Levantou Zorobabel e 2 profetas para incentivar o povo, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Como já falamos, Zorobabel era o chefe político da nação e Deus levantou esses 2 profetas ali, o Ageu e Zacarias, para incentivar o povo. E Zorobabel recebeu uma mensagem de encorajamento diretamente de Deus. Está ali em Zacarias 4, versículo 6, que diz assim: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E mais ainda, ali em Zacarias 4:7, Deus falou
falou ali ao profeta Zacarias que as dificuldades que pareciam montes grandes, as dificuldades diante de Zorobabel seriam como uma campina, como uma planície, ou seja, seria fácil para Zorobabel, fácil em termos, não é? Mas que Zorobabel iria conseguir levar a termo a reconstrução do templo. Isso o profeta Zacarias deu esse recado ali da voz de Deus para Zorobabel. Então o povo também recebeu uma mensagem de Deus, não é? Deus fala com todos. O profeta Ageu mostrou a eles por meio da palavra que os prejuízos que eles estavam sofrendo, que a falta de fé, a falta de coragem, o desânimo, eram consequência da omissão deles em relação à casa do Senhor, ou seja, ao templo. Então a ordem do Senhor foi, aqui está em Ageu 1:8, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Está ali em Ageu 1:8. E como nós sabemos, esse segundo templo, essa segunda casa do Senhor, não é? A glória foi maior do que a primeira, conforme temos até hinos cantando e tem versículo falando. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então o poder de Deus impulsionou o povo e deu ali coragem para que eles pudessem continuar. O poder de Deus impulsionou. E nesta época, o Império Persa era conduzido pelo rei Dario, não era mais o rei Ciro. Os persas agora eram comandados pelo rei Dario. Os povos inimigos foram reclamar com Dario, falaram, olha, eles já começaram certa vez, há 15 anos atrás, agora eles retornaram, eles estão fazendo. Mas Deus, sobrenaturalmente, como ele faz sempre, fez com que o rei Dario pedisse ali aos seus escribas, aos seus auxiliares, que fossem lá nos arquivos lá do palácio para ver se o rei Ciro havia realmente dado permissão para a construção. Rei Ciro é aquele rei que liberou os judeus para irem para a terra deles reconstruir o templo. E aí então eles viram que realmente o rei Ciro havia dado uma ordem para que eles reconstruíssem o templo. E a ordem de rei não volta atrás. Então, rei Dario, confirmou a ordem de Ciro e o rei Dario permitiu que a construção fosse terminada. O templo foi reconstruído em 5 anos. A planta geral desse templo se assemelha muito ao primeiro templo, que era o templo de Salomão, chamado Templo de Salomão. Assemelhava-se muito, mas o lugar do Santíssimo ficou vazio. Por quê? Se os irmãos lembrarem, se nós lembrarmos, se formos ler a Bíblia, no lugar do Santíssimo ficava o quê? Entre outras coisas, a Arca da Aliança. Mas com o cativeiro babilônico, a Arca da Aliança foi perdida, sumiu. Até hoje ninguém sabe onde ela foi parar. Então o lugar do Santíssimo ficou vazio ali, sem a Arca. Então só para entender, porque nós falamos Templo de Salomão, Templo de Zorobabel, Templo de Herodes, Tabernáculo, é só um apêndice aqui falarmos. Antes eles tinham o tabernáculo, que era um lugar de adoração, foi construído na época de Moisés, era um local de adoração móvel, que eles iam se movendo pelo deserto, em outras terras, sempre levando ali o tabernáculo, com a arca, com tudo, lugar santo, mas era um tabernáculo móvel. Logo após, houve o primeiro templo dos judeus. Davi queria erguer esse templo, Deus não permitiu, mas permitiu que Salomão, filho de Davi, erguesse esse templo, que foi construído ali pelo rei Salomão, um templo lindo, maravilhoso, mas que foi destruído quando os babilônicos invadiram. Então Nabucodonosor queimou totalmente o templo, destruiu, saqueou. O segundo templo é esse que nós falamos agora, é conhecido como Templo de Zorobabel,
porque foi Zorobabel que ajudou ali, comandou como líder político a construção. Era um templo mais humilde e ele ficou pronto mais ou menos em 516 antes de Cristo. E existiu o terceiro templo, que foi uma remodelação deste templo e foi remodelado ali por Herodes, por volta de 20 antes de Cristo. E ele foi destruído, esse templo, em 70 depois de Cristo. Cristo, quando pregou no tempo de Jesus, o templo era esse terceiro templo, que era o templo de Herodes. Mas hoje, o templo somos nós. Não há necessidade de um templo. Nós vamos à igreja, ao templo, à construção, para ter o quê? Comunhão com os irmãos. É necessário, é bíblico, é importante, Deus se agrada, só para ter comunhão. Mas o templo está aqui, olha, em nossos corações. O nosso corpo é o templo. Os templos são importantes, mas nós temos que ter Deus em nós. O apóstolo Paulo, mesmo já no Novo Testamento, ele fala em 1 Coríntios 3:16. Ele fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é? Isso tudo foi possível pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus Cristo. Nós já estudamos Efésios, né? Nós somos importantes para Deus. O templo de Deus fica aqui dentro de nós. Olha qual a importância de seguirmos a Jesus. Não largue Jesus por nada. Dê valor, valorize. Nós temos algo muito precioso dentro do nosso corpo, dentro do nosso templo. Então, resumindo, Deus deu ânimo ao povo para fazer aquela reconstrução. Quando às vezes nós queremos construir alguma coisa, sempre tem alguém para atrapalhar alguma situação, mas não vamos dar ouvidos a essas vozes. Ouça a voz de Deus, como aquele povo ali ouviu. Não dê ouvido aos opositores. Não é? Ouvir a direção de Deus torna a vitória possível. Amém? Fiquem na paz.